Paz do Senhor, amados e amadas do Pai. Estamos juntos em mais uma lição, já caminhando para metade dessa revista, desse trimestre. Parece que começou ontem, né? Mas as coisas elas vão se sucedendo numa velocidade muito grande e nós chegamos aí na nossa lição de número 6, em mais um domingo. E hoje é o domingo, dia dos pais. Parabéns a todos os pais, felicitações àqueles que geraram e que têm recebido de Deus graça e autoridade para serem os pais que eles precisam ser. Mas estamos na nossa lição de número 6 e o título é A Relevância da Igreja, cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. A relevância da igreja cumprir o seu papel na integração de quem chega dentro de uma dinâmica maior que a gente chama de discipulado, que por ser um discipulado agregador sabe integrar. O texto áureo está em Romanos 15, 7, onde lemos: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Verdade aplicada é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida e à nova comunidade. Os objetivos da lição são apresentar a necessidade de integração à igreja, explicar a funcionalidade da integração na igreja e expor sobre o desenvolvimento da igreja na integração. O texto de referência encontra-se em Efésios, capítulo de número 4. Inclusive é um trecho das Escrituras voltado para o ensino dos dons de ministério. E diz assim, dos versos 1 ao 6: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então é sobre isso que nós refletiremos na manhã desse dia, concentrando a nossa atenção em aprender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, oramos a Ti a favor desta aula que se inicia. Que haja, Senhor, ensino eficaz, que haja entendimento para que cada um de nós possa aplicar na vida aquilo que o Teu Espírito Santo está ensinando. Fala, Senhor, porque os Teus servos estão ouvindo. E assim oramos agradecidos já pela grande obra que o Senhor há de fazer no nosso ser interior, pela ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos pensar. Coisa boa é pensar com a palavra, pensar a partir da palavra e pensar para viver a palavra. A introdução do nosso tema hoje diz: será enfatizado nesta lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local. Uma igreja relevante é uma igreja que integra a partir de um discipulado agregador. Esse foi o título. E aqui a lição está dizendo que nós vamos enfatizar a relevância do ministério de integração.
não apenas anunciar o Evangelho, mas também ajudar e acompanhar os novos convertidos no engajamento, na comunhão da igreja, no servir a Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo, em Atos dos Apóstolos 9, 26 a 28 e também 11, 25 e 26. O que essa introdução está dizendo para nós é que nós vamos refletir basicamente a funcionalidade do ministério da integração. Esse é um ministério que precisa ser desenvolvido na Igreja de Cristo como parte da sua missão. Quando nós falamos de integração e de discipulado, que o comentarista chamou de discipulado agregador, e nós podemos até ser redundante falando assim, porque todo discipulado ele é agregador. E o discipulado, ele existe para agregar. E um discipulado que não agrega, não é discipulado. Então, quando olhamos estas duas palavras, integração e discipulado, nós percebemos que são dois temas parecidos, dois temas afins, mas também são dois temas distintos. Eles vão se assemelhar em alguns pontos e eles vão se distinguir em muitos outros pontos. Então, a título de nossa reflexão para esta lição, a relevância da igreja no cumprir o seu papel na integração e discipulado é um assunto realmente prioritário em nosso tempo. O que temos pensado é que a grande comissão que ordena ir e fazer discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, ide e fazei discípulos, é a grande comissão que estabelece o discipulado. E discipulado é fazer discípulos, como uma atividade básica de toda a igreja que está cumprindo com a sua missão. Não é apenas ir e pregar para que um número cada vez maior de pessoas se convertam, mas isso não pode ficar por isso mesmo. E aqui em 1 Coríntios 12, 18, nós lemos que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Mas aí a gente volta um pouquinho nesse mesmo trecho de 1 Coríntios 12, diz: a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Isso nos informa que a igreja toda, ela é dotada de talentos, ela é dotada de dons, ela é dotada de ministérios, cuja diversidade existe para o aperfeiçoamento dos santos, existe para a edificação do corpo, tanto individualmente como coletivamente, e isso é o alvo supremo daquilo que Deus tem para a sua igreja na terra. Mas antes de pensar sobre esse assunto especificamente, nós haveremos de pensar que, olhando para a nossa situação, enquanto assembleianos, nós temos uma cultura assembleiana de discipulado, que é diferente da cultura de discipulado em outras denominações. Nós não falamos muito em discipulado, nós não explicamos o conceito do discipulado, nós às vezes explicamos alguma coisa a respeito da integração, investimos na integração de novos membros, mas culturalmente nós não estamos voltados para ficar discutindo isso. No entanto, esse é o tema da lição hoje. É isso que a lição está nos chamando para pensar. E aí, nós vamos pensar com a ajuda do Scott McKnight. Scott McKnight é o autor deste livro, Uma Igreja Chamada Tov. Tov no hebraico significa bom. Bom no sentido de bom na sua totalidade, Tanto que o cumprimento em hebraico para bom dia é Boker Tov. Para boa tarde é Erev Tov.
para boa noite é Laila Tov. Então, o Tov no hebraico é bom, uma igreja chamada Tov é uma igreja boa, uma igreja saudável. Porque existem igrejas que são boas, existem igrejas que são saudáveis, existem igrejas que são relevantes. Olha o nosso trimestre, o que ele está dizendo, a relevância da igreja, sua essência, sua missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera, o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Todo este trimestre, nós estamos estudando biblicamente a respeito do que é ser uma igreja boa, saudável, relevante. E aí, quando nós pensamos nisso, nós pensamos que, por sua cultura, cada igreja tem a sua cultura, umas desenvolve mais uns temas do que outros. A questão é que todos são influenciados pela cultura. Ninguém, em nenhum lugar do mundo, é desprovido de cultura, porque ninguém... A cultura, ela se forma na esteira dos relacionamentos. Cultura é aquilo que é produzido, vivido, registrado e transmitido para a geração seguinte. Então, ninguém é desprovido de relacionamentos e de uma rede de contatos. Nós somos todos inseridos, entretecidos e parte de um sistema. Todo mundo que está na igreja hoje é parte do sistema. Nós somos todos moldados pelas nossas interações uns com os outros, e essa interação, ela é que forma a cultura. Ela se torna na cultura em que nós temos e desenvolvemos os nossos relacionamentos e contatos. É nessa cultura de igreja, da nossa igreja, que nós estamos inseridos, entretecidos e ligados de um modo sistêmico e indissociável. Todo mundo que está na igreja é parte da cultura da igreja. E aí, o que nós vamos ver é que, como qualquer organização, toda igreja é uma cultura distinta, formada, desenvolvida e perpetuada pela interação contínua entre líderes e membros. Essa interação contínua entre líderes e membros vai formar a cultura da igreja, vai sustentar a cultura da igreja, vai transformar uma cultura que vinha sendo vivida até aquele momento e que passa a ter outras características, outros desdobramentos. E aí, cada cultura eclesiástica, ela tem vida própria. Cada igreja, ela é reconhecida pelo que ela é, pelo que ela faz. Então, não importa como a igreja ela foi desenvolvida, ou como ela está estabelecida, ou como ela está em atividade, o que importa é que os líderes conduzem os membros em direção a uma determinada cultura. Mas os líderes não são os únicos a exercer influência, porque os membros, eles também participam da formação da cultura da igreja. E, embora seja verdade que os líderes dirigem, consequentemente os líderes têm voz decisiva e eles têm um papel sobrepujante na formação da cultura, é mais acertado nós dizermos que líderes e membros, eles formam juntos a cultura da igreja. Porque nós vamos ver que nesse nosso compromisso
de praticar a vida cristã, ensinar a vida cristã, discipular gerações, tudo isso precisa de uma articulação entre liderança e membresia. Então nós teremos diretrizes, ensinamentos, orientações de como agir. E apesar dos líderes exercerem um poder e uma autoridade formais, e eles vão criar e manter a cultura da igreja através desse papel relevante que eles exercem, todavia as diretrizes são cumpridas no meio da membresia. Tudo aquilo que parte de um centro de comando vai se tornar realidade na medida que a membresia reagir a isso e assumir isso como seu papel e estar submisso, no sentido de mais apropriado do termo submissão, que é estar com seu ombro debaixo da missão de alguém, ou de um grupo, ou da sua liderança, para poder junto fazer acontecer a missão. Então, vendo por esse lado, os membros, tanto individualmente quanto na coletividade, adotam uma cultura. Mas eles também vão dando forma a essa cultura na medida em que as ações são todas praticadas em comum acordo, numa relação harmônica entre liderança e membresia. E aí, eles vão, líderes e membros, passar adiante todos esses ensinamentos de fé e diretrizes para a vida com Deus. Então, o que nós temos com isso é que membros também, eles exercitam a autoridade e o poder na medida em que eles vão ajudando a dar forma à cultura, a manter a cultura. E com o tempo, é a interação entre líderes e membros, entre membros e líderes, que forma a cultura da igreja. Nesse sentido, todos na igreja, indistintamente, todos, eles são cúmplices da cultura formada, seja ela boa, seja ela má. Existem igrejas que têm uma boa cultura, e essa cultura está sendo levada adiante por líderes e membros. Tem igrejas em que essa cultura não é tão boa assim, e ela também está sendo levada adiante por líderes e membros. Por que a gente está falando isso? Porque a integração de uma pessoa na igreja e o desenvolvimento de um discipulado sistemático, contínuo, que dá vida à igreja, não acontece fora da cultura que está sendo desenvolvida naquela igreja. Entendem isso? Compreendem? É preciso compreender isso. Toda igreja tem uma cultura. Na cultura da igreja, o papel do discipulado vai ficar mais em evidência ou não, quando você tem uma igreja que está desenvolvendo um discipulado eficaz, agregador, a integração de quem chega, a integração dos novos convertidos, a integração de quem já está, ela vai acontecer em outro nível, naturalmente, consequente à prática do discipulado eficaz. Então, o tópico 1 nos chamou para pensar na importância da integração. Uma coisa relevante para se pensar é que nesse tópico 1 a gente visualizou bastante a questão do visitante. Porque as pessoas chegam na igreja, elas procuram a igreja, elas visitam a igreja, e quando elas vão numa igreja pela primeira vez, principalmente, elas se deparam com a cultura que já está estabelecida naquela igreja. Se for uma cultura de bem receber, se for uma cultura mais aberta para recepcionar de uma forma mais adequada, o acolhimento dessa pessoa ele acontecerá em outro nível. Veja bem o que diz a introdução desse tópico.
há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. A gente vai falar mais de visitantes no tópico 1, a gente vai falar mais de novos convertidos no tópico 2 e a gente vai falar mais do discipulado continuado e agregador no tópico 3. Sendo que o assunto gira em torno, tópico 1, a importância da integração. Tópico 2, a integração plena do novo convertido. Tópico 3, o envolvimento pleno da igreja. Percebe a continuidade? Não é só com quem está chegando, com quem está visitando, com quem está vindo pela igreja pela primeira vez e precisa receber uma boa influência do ambiente e precisa ficar com vontade de voltar. Não é só isso. Tem muito mais por trás disso, que precisa ser compreendido e vivido na prática para poder se tornar a cultura da igreja. Então veja, ele diz aqui que tem pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Olha os 3 aspectos que ele cita aqui. Primeiro, tão logo quanto aceite a Cristo como seu Salvador, ou até mesmo no momento em que chega numa igreja, com seu coração movido para buscar a Cristo em uma igreja, sente necessidade de estar na igreja, vem para a igreja. Quem está chegando, seja apenas um visitante ou um novo convertido, ele precisa encontrar um ambiente acolhedor. Então, criar um ambiente acolhedor no primeiro contato é indispensável. E quando esta pessoa que veio para a igreja pela primeira vez e foi recebido pela igreja de maneira acolhedora, ela levanta sua mão para Cristo, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando isso acontece. Mas a festa não pode ser só no céu. Ela precisa ser uma festa nossa, uma festa que realmente nos motive a algo mais. Por quê? Porque é uma festa que não pode acabar depois do culto. Toda a igreja precisa ter uma noção clara e abrangente do significado de ter uma pessoa que Deus enviou para nós. Toda pessoa que entra pelas portas da igreja é alguém que Deus está enviando para a igreja. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 46, 47, falando da igreja primitiva, chega num ponto que vai dizer: e cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que ele estava salvando. Então, as pessoas são alcançadas por Cristo e elas vêm para a igreja, são entregues para a igreja. E quando chegam na igreja, precisam encontrar esse ambiente acolhedor de fato, principalmente no primeiro contato. Agora, o outro ponto que aqui a lição diz para a gente é que a relevância desse momento é bíblica. Indicar que essa é uma relevância bíblica. Nós precisamos ter em mente que um dos aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração passa pela Bíblia. Não é apenas acolher e criar um ambiente de acolhimento, mas, biblicamente, é altamente relevante que a igreja saiba o que fazer com estas pessoas, como trabalhar eficazmente, no sentido de que tais pessoas encontrem o seu lugar no corpo de Cristo através do trabalho biblicamente orientado da comunidade dos fiéis. Veja bem que onde a Bíblia não é aberta, não é lida, não é explicada, não é aplicada no contexto, nós vamos perceber que não há comida de fato sendo oferecida e este não é um ambiente de discipulado.
Um ambiente de um discipulado agregador é aquele ambiente que é acolhedor, é aquele ambiente que integra, e uma pessoa, ela pode realmente ser integrada e se sentir parte em um ambiente acolhedor, mas ela precisará da palavra de Deus. Não é só o ambiente acolhedor que vai dar sequência, continuação, substância a esse relacionamento que está iniciando a partir do primeiro contato da pessoa com a igreja. Então, é o que diz essa introdução. Primeiro, nós precisamos criar um ambiente acolhedor para quem está chegando. Segundo, esse ambiente precisa ser biblicamente orientado. E, por último, uma função da integração é segurar os frutos do evangelismo. Bem, em que sentido o trabalho de integração ajuda a assegurar os frutos do evangelismo? É exatamente esse trabalho de integração que vai permitir a continuidade das pessoas que foram evangelizadas na igreja. Porque essas pessoas que foram evangelizadas, elas encontrarão na igreja o que necessitam para desenvolver a sua fé, para crescer para a glória de Deus. Então você viu que a revista partiu desses três aspectos fundamentais num trabalho de integração de pessoas que estão chegando para a igreja. E agora cada um desses itens vão ser trabalhados no corpo desse primeiro tópico. Quando diz aqui 1.1, gerar um ambiente receptivo aos visitantes, a revista vai dizer que a recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. E dentro do Ministério de Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial. E isso é feito desde a chegada de uma pessoa na porta da igreja, com sejam bem-vindos, sincero, uma placa especial através de um presente, de uma lembrancinha da igreja. Essa placa especial aqui seria um marco, qualquer coisa para marcar esse momento. Um folder de boas-vindas que contém as informações relevantes. No geral, o Ministério da Integração trabalha na recepção como voluntários hospitaleiros, como se fossem os donos da casa que fazem tudo para que a visita se sinta em casa. Todo o nosso texto desta lição teve um subsídio para o professor. As pessoas que têm a revista do professor, no subsídio para o professor, todo o subsídio foi produzido a partir do livro do pastor Abraão Cipriano, cujo título é Obreiro de Valor. Foi lançado pela editora Betel no ano de 2015 e que trata muito dessa questão de recepção, de introdução, de integração das pessoas na vida da igreja a partir de uma acolhida adequada. Então, esse comentário para o professor tirou partes deste livro para agregar em cada um dos pontos da nossa lição. Aqui nesse ponto 1.1, gerar um ambiente receptivo aos visitantes, nós precisamos nos entender e pensar no que é a diaconia cristã. Não é no que é diácono e diaconisa, não. É no que é a diaconia. A diaconia cristã, ela é algo que está muito além de ser diácono na casa de Deus. Mas pensar na diaconia cristã nos leva pelo caminho do serviço e do cuidado.
Então, nós sempre teremos pessoas em diferentes estágios na vida cristã. Nós temos aqueles que estão chegando na igreja, que eles estão no pátio, ou seja, já entraram pela porta, mas é como se eles estivessem ali no pátio do tabernáculo, já está dentro do tabernáculo, mas ainda está no pátio. E na caminhada cristã, como eu pude explanar um pouco ontem no culto de consagração, na oportunidade que eu tive, na caminhada cristã, nós precisamos crescer espiritualmente em nossa jornada rumo ao Santo dos Santos. Então, em todo o tempo da vida da igreja, você tem pessoas que estão entrando na igreja, entrando pelas portas, elas estão no pátio. Quem já venceu essa etapa, quem já mudou de nível, que não apenas está recebendo instruções dos rudimentos da fé, mas que está crescendo em Cristo e agora já entrou no lugar santo, já entrou na área de serviço, ela entrou nesse ambiente de diaconia cristã. Diaconia é ministério, diaconia é serviço, diaconia é cuidado. Quando nós falamos que toda pessoa, quando chega na casa do Senhor, ela precisa ser atendida. E dentro do Ministério da Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chega à igreja se sinta especial. Isso é uma tarefa conjunta. E aí nós começamos a pensar que se ela chegou na porta, pode ser que essa pessoa se encontre com o porteiro. E uma vez tendo encontrado com o porteiro, ela também vai encontrar com recepcionistas. E ela também estará perto de pessoas que fazem parte da segurança da igreja. E ela também estará envolvida com pessoas que são destacadas para a manutenção de ordem. Veja que o conjunto de pessoas que estão ali no momento que uma pessoa chega tem tarefas diversificadas, mas todas estão exercendo a diaconia. Eu venho pensando, ao longo dos tempos, no trabalho de portaria e de recepção de uma igreja. É importante a gente ter isso em mente, porque é isso que está posto aqui nesse livro, nesse item deste tópico. Esta nossa revista que trata da relevância da igreja, ela está nos chamando no 1.1 a pensar no serviço de portaria e no serviço de recepção de uma igreja. Porque é imprescindível que a gente saiba fazer isso. Nós temos pessoas que são contratadas para portaria, para servir na portaria da igreja, podendo ser contratados ou não, voluntários ou não, mas estas pessoas que são parte da portaria da igreja, elas terão que saber recepcionar pessoas. Então, todo porteiro, ele também é um recepcionista de fato, mas nem todo recepcionista é porteiro. Então, essas funções distintas de portaria e de recepção, elas precisam ficar muito claras. Então, todo o serviço de portaria de uma igreja é cheio de exigências. Um porteiro precisa ser devidamente orientado para poder se relacionar com as pessoas que chegam, para atender as pessoas que chegam, para poder cumprir o seu papel com excelência. Mas, dentro do Ministério da Integração de Pessoas na igreja, a recepção ela tem por missão realmente fazer com que as pessoas se sintam especiais desde o momento que chega na igreja. Fazer com que pessoas se sintam especiais não significa permitir que as pessoas cheguem na igreja e façam o que elas quiserem na igreja. Se sentir especial é se sentir devidamente acolhido dentro das suas especificidades. A lista de tarefas, de orientações para porteiros e recepcionistas, ela é realmente grande. Temos muitos itens que precisam ser trabalhados para quem vai começar a desenvolver esse ministério de acolhimento na igreja. Mas são muitas coisas envolvidas na função de gerar um ambiente adequado aos visitantes, a fim de que esse visitante se torne um frequentador assíduo.
E se ele se sentir acolhido, isso vai acontecer. Então, por trás das atividades básicas da portaria, da recepção, da segurança, da manutenção de ordem, investindo no apoio ao visitante, muitos detalhes precisam ser considerados e entendidos para serem vividos na prática. É muita coisa. Nós precisamos olhar para essa tarefa, porque ela é importante, ela é necessária, ela é preciosa. Ninguém vai integrar ninguém se não souber acolher, se não souber receber, introduzir. E aí o segundo ponto diz: nós ainda temos uma relevância bíblica na integração, porque o nosso exemplo, ele parte da Bíblia. Nós vemos que a igreja primitiva, ela é o grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. E essa integração, feita de modo prático, nos ensina como integrar, como trabalhar a partir do modelo deixado pela igreja primitiva. Então, integrar novos convertidos na comunidade cristã é uma tarefa necessária e também óbvia. Irmãos, se eles não forem integrados, eles não vão continuar frequentando. Se eles não continuarem frequentando, a igreja terá perdido uma grande oportunidade de realmente cumprir a sua missão de ser relevante. Então é isso que está colocado para a gente sobre a relevância bíblica. O que diz esse ponto é: nós precisamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos aprender com os exemplos bíblicos. Nós precisamos fazer o que a igreja primitiva fazia, como os apóstolos faziam, como eles iam atrás das pessoas, como Barnabé auxiliou Paulo no início da sua caminhada, como ele ajudou a integrar e inserir Paulo na comunidade dos crentes do início. Então, é sobre isso que a gente aprende na Bíblia, o que fazer e como fazer. 1.3, quando diz que é importante integrar as pessoas na igreja, porque esse tipo de trabalho segura os frutos da evangelização, o pastor Valdir Bícego, citado aqui na revista, pastor Valdir Bícego é o que escreveu um manual de evangelismo, e as igrejas durante muitos anos utilizaram esse livro do pastor Valdir Bícego como um livro-texto, e ele continua sendo usado até hoje. Então, é um trabalho de mais de 40 anos que continua sendo utilizado nos seminários bíblicos para nos ensinar a evangelizar segundo as Escrituras. E ele diz, através de uma estatística, que de cada 100 pessoas que aceitam o Evangelho, apenas 10 descem às águas batismais, apenas 3 que descem às águas batismais vão firmar na igreja após o primeiro ano. Eu acho isso bem assustador. Mas isso é uma estatística que se comprova na igreja de todos os tempos. Ele diz aqui: uma criança recém-nascida, se não for cuidada, terá apenas poucas horas de vida. E é isso que acontece com o novo convertido, que se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tampouco na fé que abraçou em Cristo Jesus. E aí ele vai falando mais algumas coisas sobre o cuidado de uma criança, que deveria nos levar a pensar a respeito do cuidado que uma igreja precisa ter com os novos convertidos. Bem, nós temos aqui, dentro desse item, uma chamada importante para pensarmos em multiplicação espiritual, para pensarmos em frutificação. Porque discipular pessoas para a sua nova vida em Cristo passa por essa preocupação de criar um ambiente propício para poder sustentar vínculos adequados e biblicamente corretos em uma atmosfera espiritual saudável,
E isso, além de produzir contentamento, vai facilitar o desenvolvimento e a maturidade cristã. Diz o comentarista: o novo convertido, se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tão pouco na fé que abraçou em Cristo. Então, todo novo convertido é fruto da evangelização, como também ele é um próprio fruto em desenvolvimento. E ele precisa continuar crescendo para que os frutos dele também sejam propícios para outras vidas. Veja aqui, igrejas que fazem discípulos são diferentes de igrejas que estão mais preocupadas com o seu crescimento numérico. Hoje isso é muito preocupante porque você tem igrejas que fazem discípulos e igrejas que têm seguidores. Você tem igrejas que fazem discípulos e igrejas que estão investindo nas estatísticas, nos números, para poder dizer que tem um número X de pessoas. Mas, na medida em que cada igreja vai desenvolvendo um modelo de discipulado eficaz de acordo com a sua própria realidade, de acordo com a sua tradição denominacional, de acordo com a orientação que vem do alto, em uma abordagem abrangente, paciente, relacional com quem está chegando para fazer parte do corpo de Cristo, isso vai acontecer através de uma devida educação cristã. E como é que a gente educa para a fé? A gente educa para a fé na comunhão dos santos, quando a igreja se reúne para os cultos de ensino, para a escola bíblica dominical, para reuniões da igreja onde o ensino bíblico tem prioridade. Isso é educar para a fé, isso é discipular. E também quando a igreja tem uma classe de novos convertidos que prepara pessoas para o batismo. Isso também é um modelo, uma fração do discipulado, mas não é todo ele, porque discipulado e batismo de novos crentes, de novos membros, tem semelhanças, mas também tem diferenças. Enquanto alguém está preparando alguém para batizar, está praticando o discipulado, mas o discipulado não termina quando essa pessoa passou pelas águas do batismo. Esse foi só o início, ok? Então, nós estamos falando nesse 1.3 da importância da integração dos novos membros da igreja, porque isso é que segura os frutos da evangelização. E aqui nós temos uma estatística também que é colocado para nós através de uma visão do quanto nós ganhamos e do quanto nós perdemos por causa da falta de discipulado sistemático em uma igreja. Então, estatisticamente também, quando você tem um trabalho de discipulado em andamento, o que vai acontecer é que a pessoa veio na igreja hoje, a pessoa aceitou Jesus hoje. E aí, ao levantar a sua mão para Cristo, você tem aquela equipe ali de discipuladores e de pessoas que são destacadas para esse ministério, e essa pessoa vai deixar um contato. Se quem chegou para Cristo foi contactado logo na primeira semana após levantar a mão para Jesus, a chance dessa pessoa permanecer na igreja é em torno de 90%, porque aproveitou-se esse momento em que a pessoa levantou a mão para Jesus, e aí a igreja foi atrás dessa alma preciosa que Deus está dando para a igreja. Se ela for procurada na primeira semana, a chance dela permanecer na igreja é de 90%. Se ela for procurada na segunda semana, essa chance já cai para 70%. Se for deixar para procurar essa pessoa só 3 semanas depois que ela aceitou a Jesus, essa chance dela permanecer na igreja já cai para em torno de 30%. E se você deixar passar 1 mês, 2, para depois procurar essa pessoa que aceitou Jesus e dizer: você é bem-vindo na nossa igreja,
Eu estou aqui à sua disposição para conversar, para a gente falarmos da sua nova vida em Cristo. Eu vou te ajudar na caminhada. Nós vamos junto. Nós estamos aí caminhando juntos. E eu estou aqui para te ajudar. Irmãos, quando isso não acontece num espaço pequeno de tempo, a chance dessa pessoa que aceitou Jesus nem voltar mais na igreja é grande. Pode ser que por conta da necessidade da sua alma, ela vá buscar uma outra igreja que tenha essa visão de discipulado, até encontrar uma que a acolha e que faça o trabalho certo do jeito certo. Então, com isso nós passamos para o segundo tópico da nossa lição. Essa é uma lição mais longa, mais exigente, porque esse é um assunto que não é simples, apesar de que é algo que tem sido praticado pela igreja há mais de 2000 anos. A gente só não fica dando nome, isso aqui é integração, isso aqui é discipulado, isso aqui é isso. Não, a gente não fica dando nomes, a gente faz isso na prática. A Assembleia de Deus, ao longo dos seus mais de 100 anos de existência, é uma igreja integradora, é uma igreja discipuladora, mas esse momento atual está exigindo que a gente pare e pense o que é integração, o que é discipulado. E aqui diz o tópico 2 a respeito da integração plena do novo convertido. Não aquele que chegou na igreja pela primeira vez e levantou a sua mão para Jesus. Isso já foi no tópico 1. Agora é a integração plena do novo convertido. Diz a nossa revista que nós devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, mas que o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Através da integração espiritual, eclesiástica e social, o novo convertido reforça a sua vida cristã e encontra o seu lugar no reino de Deus. Veja bem, integração espiritual, integração eclesiástica, integração social, são os 3 tópicos, são os 3 itens deste tópico 2. Quando a gente está falando de integração plena, de integração de fato, de quem acabou de se converter. Sobre a integração espiritual, não há dúvida de que a integração espiritual é obra do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê que Jesus é o seu Salvador espiritual, o seu Salvador pessoal. Então, ninguém duvida disso. Integrar o novo convertido espiritualmente é obra do Espírito Santo. Nós podemos fazer com que as pessoas se sintam bem entre nós, mas nunca conseguiremos fazer com que as pessoas se sintam parte de nós. Nós podemos até mexer com o emocional das pessoas através de atitudes ensaiadas e até muito bem intencionadas, mas nós não podemos produzir transformação de vida em ninguém. Nós podemos levar as pessoas a ter vontade de voltar, mas não podemos fazer com que as pessoas desenvolvam um profundo desejo de pertencer. Porque entre o desejo e a mudança existe um caminho através do qual somente o Espírito Santo pode conduzi-las. Este é o caminho da regeneração espiritual, da transformação no íntimo, desde que a pessoa foi salva. Nós somos regenerados por obra do Espírito Santo e aí nós podemos considerar que os passos normais de uma vida que foi salva é regeneração espiritual. Depois, plenitude espiritual. É aí que essa integração espiritual vai acontecendo de fato, até nos levar à maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, com o mover do Espírito, faz com que nos dediquemos ao Senhor e ao seu trabalho. E isso é por causa da obra do Espírito Santo
na nossa vida. Toda pessoa que vem para Jesus movida pelo Espírito, ele tem um processo de integração espiritual em andamento. É o Espírito Santo que possibilita que essa pessoa seja integrada na vida da igreja, integrada no corpo de Cristo. Quando o tópico 2.2 e o 2.3 falou de integração eclesiástica e integração social, eu juntei as duas coisas e vou fazer rapidamente um comentário único. Integração eclesiástica é integração na igreja local. Integração social é quando uma pessoa crente chega à sua igreja e ali ele se sente como parte dela, porque ele conhece as pessoas, porque muitos lhe sorriem, muitos apertam a sua mão, muitos lhe chamam pelo nome e ele está familiarizado. Só que com o convertido as coisas acontecem diferentes, porque ele ainda não está familiarizado, ele ainda não está socializado, mas ele precisa estar. Então esse é um trabalho que eu e você precisamos aprender a fazer. Bem, veja bem, nós temos abordado em alguns momentos que toda igreja possui uma porta de acesso. Para você entrar na igreja, você precisa entrar pela porta. Não tem nada mais óbvio e lógico do que isso. Você só entra na igreja porque tinha uma porta aberta ali para você entrar, né? Se a porta estivesse fechada, mesmo que você tentasse e não conseguisse abrir, você não ia entrar. Mas de um modo geral, as igrejas estão com as suas portas abertas para que as pessoas entrem. E o que acontece é que às vezes nós não nos apercebemos que toda a igreja também ela tem uma porta dos fundos. Ainda que isso não esteja claro, ainda que isso seja uma figura, o certo é que toda igreja tem uma porta de entrada e tem uma porta dos fundos. O que acontece é que é por esta porta dos fundos que vão sair aqueles que por algum motivo não foram integrados e não deram conta de permanecer na igreja. E aí, quando as pessoas chegam na igreja, num ambiente de culto, e entram pelo acesso principal e ouvem e veem tudo o que está acontecendo ali, pode ser que essas pessoas, ao serem tocadas pela mensagem, elas entreguem as suas vidas a Cristo. Mas é o que acontece em seguida que tem sido muito embaraçoso para a igreja de todos os tempos. Porque essa pessoa que agora entregou a sua vida a Cristo, talvez ela seja assistida devidamente pela igreja, talvez não. Talvez essa pessoa seja visitada, talvez não. Talvez essa pessoa seja acolhida e encaminhada para um ambiente de integração de novos convertidos. Ou talvez não. Talvez estas pessoas se sintam bem, se sintam enturmadas e se sintam à vontade como se estivessem na sua própria casa. Talvez não. E aquelas que experimentarem na pele o talvez não, buscarão pelas portas dos fundos da igreja e vão encontrá-la escancaradas. E por elas, estas pessoas sairão. E o mais lamentável, até mesmo sem serem notadas. Isso acontece tanto o tempo todo. De uma pessoa vir, estar por aqui, aceitar e de repente tenta alguma coisa ou não tenta nada porque não sabe como fazer para poder se familiarizar, para se enturmar. E depois que ele veio, que ele aceitou e que ele tentou, ficou por aqui um tempo, ninguém viu, ninguém notou, ninguém chegou perto, ninguém fez nenhum movimento em direção a essa pessoa, e aí ela vai para as portas dos fundos da igreja e vai sair. Bem, nós temos todo um movimento
de departamentos que são criados para acolher as pessoas que estão chegando, mas eu estou dizendo aqui de uma realidade das igrejas evangélicas do nosso tempo de uma maneira geral. E ainda tem o caso daqueles que, mesmo estando ligados no corpo, estão passando por momentos de aridez espiritual, de deslocamento, de distanciamento, se sentindo desnutridos e fracos. E para alguns, ser crente é apenas mais um detalhe na sua história de vida. Estas pessoas também, irmãos, elas precisam ser vistas. Elas precisam retornar ao primeiro amor. Elas precisam viver plenamente a sua fé. E em alguns casos, elas precisarão também converter de forma genuína para poder crescer espiritualmente a partir de uma visão ampliada do reino e da sua participação nessa construção, estando plenamente integrados. Às vezes, irmãos, nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer com quem chega adequadamente, não sabemos como cuidar daqueles que estão nessas dificuldades em estado de fragilidade, de vulnerabilidade espiritual. Nós não sabemos, porque estamos muito preocupados conosco mesmo, com os nossos próprios problemas. E aí a gente não tem tempo, para instruir pessoas, para ir atrás das pessoas, para poder agregar as pessoas. Mas esse é um momento para a gente pensar nisso. Esse é um momento para a gente voltar os nossos olhos, porque fazer discípulos segundo a Bíblia é uma operação, vida a vida, mente a mente, coração a coração. E o estabelecimento de um relacionamento intencional com Deus e as pessoas. Nós precisamos estar biblicamente embasados e ter essa intencionalidade de nos relacionarmos adequadamente com a palavra de Deus e com aqueles que o Senhor está trazendo para nós e nos dando para que nós possamos ensinar a palavra, para que essas pessoas também possam viver a palavra. Ok? O que nós temos aí na questão da integração social também é que uma coisa, ela não existe fora da outra, É na integração da pessoa na igreja local que o social também vai estar acontecendo paulatinamente. Eu aproveitei ainda nesse tópico 2 de integração plena de novo convertido para explicar que existem diferenças entre um discipulado contínuo e uma preparação de pessoas para o batismo. E para dizer que o discipulado, ele precisa continuar e ele há de continuar por toda a nossa vida, inclusive porque ninguém sabe tudo. Nós sempre teremos pessoas que sabem mais do que nós. Nós sempre teremos diante de nós pessoas que já tiveram experiências mais intensas e mais profundas com o Senhor e com a palavra de Deus do que nós. Então nós, na nossa jornada de fé e de prática contínua com o Senhor, nós nos tornaremos discipuladores, mas não deixaremos de ser discípulos. E se eu tenho um coração ensinável, eu vou prosseguir aprendendo, porque eu não sei nada. O que eu sei é muito pouco, pela grandeza daquilo que eu ainda preciso aprender. E biblicamente nós aprendemos uns com os outros, ok? E por fim, quando essa lição fala do envolvimento pleno da igreja com a integração e com o discipulado, vai dizer que cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo de integração. E esta importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento. Esta é uma missão de toda a igreja. O que nós vamos ver nesse item aí é que, se nós formos olhar para aquilo que
Está escrito em Filipenses 4, do 6 ao 11, mas eu vou pegar lá no finalzinho já dessa leitura que diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Tá vendo? É uma sequência de ensino e aprendizado. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E no finalzinho Paulo vai dizer: eu não disse todas estas coisas para vocês como por necessidade minha, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Paulo, ele aprendeu a ser o que se esperava dele, como alguém que foi alcançado pela graça e estava frutificando para Deus. E nós precisamos ir pelo mesmo caminho. Este mesmo capítulo, no verso 17, no capítulo anterior, Filipenses 3,17, ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, biblicamente, nós temos o exemplo de como fazer. Então, aqui o 3.1 diz que nós precisamos integrar todos os departamentos da igreja. Precisa ter grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pela salvação. Todos os departamentos, todas as pessoas atuantes, todas as lideranças precisam aprender a integrar. E nós precisamos preparar as pessoas que, logo que chegam, elas precisam saber que elas são parte desse processo. Elas estão aqui porque Deus trouxe, mas quem chega também tem algo da parte de Deus para compartilhar. Então, se cada departamento, se cada liderança, se cada locus de trabalho voltar para a sua prática biblicamente, vai entender que todos precisam ser integrados, que todos precisam ser ensinados, que todos precisam se sentir bem-vindos. E aí vai ensinar a estas pessoas a reproduzir através de palavras a obra que Deus fez na sua vida, vai ensinar as pessoas a contar o seu testemunho, vai ensinar as pessoas a aprender e explicar o plano da salvação. Olha que coisa gloriosa, porque isso é uma coisa que precisa ser repassada aos novos crentes por todos. Todos nós precisamos saber o que fazer com os novos crentes logo que eles estão sendo inseridos ou no nosso grupo, ou no nosso departamento, ou na igreja como um todo. Eles precisam ter de nós uma palavra edificante, frações da palavra de Deus para a reprodução. Por isso que nós estimulamos os novos crentes a memorizar a palavra de Deus, a memorizar um versículo por semana, e nessa memorização da palavra, quando eles tiverem que conversar com uma pessoa, se eles já tiverem um versículo memorizado, eles vão poder repetir esse versículo que foi memorizado e o Espírito Santo já estará usando a boca deles para falar com alguém. Porque o Espírito Santo nos faz recordar daquilo que a gente tem dentro. Então, na recepção dos novos crentes na igreja, todos devem estar preparados para ter uma boa palavra para eles, para ensinar eles terem uma boa palavra através da comunicação de frações da Bíblia. Nós precisamos ajudar essas pessoas, ensinar a essas pessoas a contarem o seu testemunho de conversão. Nós precisamos expor o plano da salvação e ensinar essas pessoas também a comunicarem o plano da salvação. Quando a gente fala no plano da salvação, parece que é uma coisa assim tão grandiosa. Todo crente precisa saber expor o plano da salvação com qualquer pessoa que ele encontre pela frente. Existe um plano da salvação que precisa ser aprendido, memorizado e repetido em toda a oportunidade que você puder. E o novo crente precisa fazer isso, aprender a fazer isso com um crente mais maduro que já sabe fazer isso de cor e salteado de frente para trás.
Aí você diz para mim, mas eu não sei explicar o plano da salvação. Então eu digo para você que você está tendo essa aula de escola dominical hoje para dizer para você que todo crente precisa saber explicar o plano da salvação. Pelo menos os seus elementos essenciais. O que é esse plano da salvação? Houve na eternidade passada um Deus que, ao criar tudo que existe, já contemplou todos os fatos que se desenrolariam a partir da queda. Então, lá na eternidade passada, Deus que nos ama já proveu para nós um Salvador. Aí a queda aconteceu, mas com a queda veio a promessa da redenção e todos nós estávamos condenados. Não havia ninguém que estivesse livre dessa condenação, mas Jesus Cristo vindo a esse mundo, Ele nos livrou da condenação e da morte, Ele nos purificou dos nossos pecados, Ele nos deu uma nova vida e Ele, ao ressuscitar dos mortos, também nos deu a esperança de uma ressurreição futura. E hoje nós estamos com Cristo, somos discípulos de Cristo, nós vivemos para Cristo, porque isso faz parte do plano eterno de redenção da humanidade caída. E aí Deus vai dar a cada um a condição de explicar esse plano da salvação, para que as pessoas tenham conhecimento disso e levem, sabe, aquele susto, é isso. E aí o Espírito Santo entra, completa a obra dele e as vidas vêm para Cristo, porque algo foi explicado. Mas tudo isso precisa ser recheado de versículo bíblico, porque o que convence o outro não é a minha palavra. Não é a minha oratória, é a palavra de Deus saindo da minha boca, como ela é, que vai atingir o coração do outro e produzir salvação. E por fim, o 3.3, o 3.2 fala das bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando, ajudando no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia. E uma vez que os membros cooperam para a sua edificação e cumprimento de sua missão do mundo, dar ao novo membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo e muito para o ministério. Então, sim, a igreja deve estar pronta para poder inserir esta pessoa integralmente na igreja, dando a ela o que ela precisa para prosseguir. E se isso for feito de uma forma correta, biblicamente orientada, teologicamente centrada, ética e moralmente relevante, a igreja vai sim cumprir o seu papel na integração e ela vai ser uma bênção. E a igreja vai ser uma bênção para a vida desta pessoa, fazendo com que essa pessoa também se torne uma bênção para a vida da igreja. E chegamos ao final, 3.3, qualidades da pessoa que faz a integração. Nós temos aqui algumas coisas que precisam ser aprendidas, ainda no finalzinho desta lição. Um discipulador é alguém convicto da sua missão. Integrar a igreja àqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a sua nova vida em Cristo. Para o desenvolvimento eficaz deste trabalho, é preciso ter convicção de salvação, ser cheio do Espírito Santo, conhecimento bíblico a fim de explicar o plano da salvação e de sanar qualquer dúvida a este respeito. Além disso, é preciso possuir sabedoria e paciência para ajudar o novo convertido a atingir a maturidade na fé. Irmãos, todas as vezes que nós falamos em discipulado, pensamos em discipulado, nós repetimos o conceito básico de discipulado, que é o conhecimento bíblico eficaz, que vai poder ser praticado
numa relação, num relacionamento intencional com o outro. Um discipulador é alguém que conhece a Deus, que conhece Jesus, que conhece o Espírito Santo, que conhece a Bíblia e está numa relação adequada com a Trindade, com a Palavra de Deus. E por isso ele pode entrar numa relação intencional com uma outra pessoa para ajudá-la na sua vida, para ajudá-la na sua carreira de fé. Irmãos, discipulado é transmissão de vida. Discipulado é transfusão de vida. É você transfundir a vida que recebeu de Cristo para outras pessoas, para que elas também tenham vida. Então, uma pessoa que faz esta integração das pessoas no corpo de Cristo de modo eficaz é um discipulador excelente, porque está sendo aquilo que foi salvo para ser. Esta pessoa, para a gente discipular alguém, nós temos alguns pontos relevantes, né? Porque somente consegue ensinar e orar adequadamente quem ora uma oração que Deus aprova e recebe. Então, é preciso saber orar para ensinar outros a orarem. Somente consegue ensinar sobre a intimidade com Deus através da leitura da Bíblia quem já desenvolveu o hábito da leitura diária. Então, só ensina a orar quem sabe orar, só ensina a ler a Bíblia quem lê a Bíblia de fato. Somente consegue ensinar sobre santidade aqueles que já adotaram um estilo de vida santo, nos moldes bíblicos. Somente consegue ensinar sobre compromisso e responsabilidade com a palavra, com a igreja, consigo mesmo e com os outros, aqueles que têm sido aprovados nesta área. Somente consegue ensinar os outros a testificarem quem tem conseguido manifestar publicamente seu próprio testemunho. Enfim, nós precisamos ser disciplinados ainda na submissão, na obediência a Cristo, na nossa forma de adoração, no nosso caráter, procurando entender como se constrói um caráter cristão, como ele é fortalecido no dia a dia com Deus, em nossos relacionamentos, seja eles no ambiente familiar, na igreja ou na sociedade. E há um padrão que precisa ser seguido por todo servo e serva de Deus no exercício do nosso ministério, na construção de um testemunho cristão que vale a pena ser imitado. Então, em relação à graça de Deus, recebendo, valorizando, promovendo, agradecendo, eu vou ser o que eu preciso ser para que outros possam olhar para mim e aprender pela prática o que é ser cristão. Ok? Então, quando nós também nos concentrarmos no nosso próprio desenvolvimento espiritual, nós também seremos um bom exemplo para os outros e serviremos de inspiração para aqueles que têm chegado. E assim terminamos a nossa revista, que diz que é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, o corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão para o qual também foi chamado em Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Creio eu que tudo se resume nisso. Jesus disse: se vocês me amam, façam discípulos. Se vocês me amam, façam discípulos. E lutem para permanecerem unidos no corpo, agregando e integrando novos membros até o fim, quando então todos se unirão à cabeça da igreja que está no céu. Enquanto nós estamos na terra como corpo de Cristo, o Espírito Santo está nos mantendo unidos à cabeça que está no céu. Mas um dia, corpo e cabeça, vai estar tudo no céu. E até chegarmos lá, nós precisamos continuar fazendo discípulos
e lutar para permanecermos juntos no corpo aqui na Terra. Amém? Eu espero que realmente esse estudo tenha despertado vocês para a relevância deste assunto. Uma igreja relevante precisa entender a relevância de integrar pessoas na própria igreja local, de discipular estas pessoas, para que aqueles que estão chegando se tornem efetivamente membros do corpo de Cristo, assim como nós. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, terminamos a explanação de mais uma lição. Isso é muito pouco perto de tudo que o Teu Espírito quer nos comunicar. Mas em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia. Entra com providência, entra com ajuda, dá discernimento, dá iluminação do entendimento, da sabedoria e inteligência espiritual para que possamos aplicar todo o conhecimento que temos da sua vontade. E é assim que oramos nesse dia, Senhor. Abençoa todos os pais, todo o movimento de família, todo o envolvimento em torno da mesa, tudo aquilo que será feito nesse dia, a favor daqueles pais solitários, a favor daqueles pais que não vão ter o calor da sua família, a favor daqueles pais que nem se reconhecem a si mesmos como pais. Em nome de Jesus, toma, Senhor, a causa dos teus filhos nesse dia, e seja tu, o Pai nosso, o Pai eterno, o Pai de amor, que está ao nosso lado, nos amparando sempre, porque ainda há aqueles que, na ausência do Pai terreno, podem continuar glorificando ao seu nome, porque teve um Pai nessa terra dado pelo Senhor. E assim oramos nesse dia e te pedimos, Senhor, que faça de nós, na sua igreja, pais e mães espirituais dos seus filhos, que o Senhor está dando para a sua igreja, para que seja cuidado por ela. Tudo está diante do Senhor e colocamos diante do Senhor em oração, em nome de Jesus. Amém?